Ah, como eu gosto daqui, ó. Aqui não é o paraíso não, mas é bacana aqui, ó. Eu gosto do lugar onde eu estou aqui. Não é o Éden também não. Beleza, vamos aqui começar a nossa história. Mas antes de tudo, preciso da atenção de todos. Prestem bem atenção nesse capítulo que irá agora ser colocado aqui a vocês. O capítulo 9, o episódio 9 das tabuletas sumérias. Nós estamos falando aqui da tabuleta suméria. E antes de nós começarmos realmente essa história, primeiramente, deem um like aí no nosso canal. Se inscrevam para que vocês não percam realmente nenhum capítulo. Ativem também as notificações, se possível também compartilhe também esses vídeos para que outras pessoas também possam também estar compactuando também com essa realidade a qual o nosso canal irá realmente colocar a cada um de vocês, ok? Peço a devida atenção de todos, prestem bem atenção na história. Nós vamos começar aqui do capítulo 9, falando de Marduk. Preste atenção nesse nome, Marduk. Marduk, ele foi um deus da época. Ele era rei de Marte. Ele foi designado para Marte para tomar conta dos Gigs, que estavam lá em Marte, trabalhando lá em Marte, na estação de Marte, que é onde recebia o ouro para Nibiru, ok? E lá tinha um comandante chamado Sagaz, que era o comandante dos Gigs. Esse comandante também era, ou tinha uma patente realmente forte da época. Ele era realmente o maior dos comandantes destinado para Marte, para tomar conta realmente dos trabalhos dos Gigs. Ok? Então Marduk, o que acontece? Ele não quis mais ficar em Marte, ele foi para a Terra. E lá na Terra ele arquitetou um plano, para que ele realmente tomasse conta da Terra, para que ele fosse realmente o Deus da Terra. Então ele arquitetou um plano. Ele, na verdade, sabia que na sucessão ao trono em Nibiru estava Enki, Enlil e Nimar. Essas três figuras realmente eles estavam realmente na sequência da sucessão de Nibiru, onde Anu era o Deus Supremo, ok? Então entendam bem essa história. Marduk sabia realmente que ele realmente não ia chegar realmente à sucessão, porque realmente ele era um dos últimos realmente da sucessão. Então ele planejou realmente um plano para que ele tomasse conta da terra. O que é que ele tomou na cabeça dele? O que ele realmente fez? Ele arquitetou esse plano para casar realmente com uma das humanas da terra, que são as Adapitas. O que são as Adapitas? Adapitas são gerações de Adapa, a qual eu falei no capítulo 8. Adapa era o Adão da época, casado com Tite, a Eva, ok? Então as Adapitas eram gerações realmente de Adapa. E Marduk, ele queria casar-se com uma humana. Só que chegou realmente aos ouvidos de Anu, lá em Nibiru. Então houve um conselho para ver se realmente poderia realmente casar com uma humana, porque isso não tinha ainda acontecido. Mas viram que realmente não tinha nada que realmente viesse a dizer que não podia se casar. Então realmente aconteceu o casamento, ok? Por que aconteceu dessa forma? Marduk realmente ele usou um artifício, a qual Enki, na época, também ele se relacionou com uma humana, que nasceu Adapa. Então, a partir daí, os mesmos direitos de Enki eram também os direitos de Marduk. Só que não ficou só nele. Os Gigs também, na época, que eram também de Marte, eles desceram para o casamento de Marduk. E ali Sagaz, como eu falei, que era o comandante realmente, ele arquitetou também um plano para que os Gigs
que eram os anjos da época, eles casassem também com algumas humanas também e proliferassem e gerassem filhos. Por que realmente esse plano? Esse plano era arquitetado porque desta forma os Igigis, Marduk, Sagaz, eles iriam proliferar realmente a terra de humanos e a maioria dos humanos realmente tomaria conta da terra e eles seriam os deuses supremos da terra. E com isso eles seriam a maioria e os Anunnakis que estavam na terra seriam a minoria. E eles poderiam realmente tomar realmente o controle. Essa era a ideia de Marduk. Essa era a ideia dele. Então, a partir daí, realmente, começou-se realmente, mais uma vez, o mito de Satanás. Sagaz, no caso, que era o comandante, ele foi tido como, na época, o Satanás da época. Então, nasceu-se novamente o Satanás, porque o Satanás antigo, que era Lalu, ele tinha morrido lá em Marte. Vocês lembram da história, né? Então, nasceu-se novamente mais o Satanás na Terra, mais uma história, mais um mito, a qual a Bíblia relata, certo? E a Bíblia também fala, olha para vocês verem realmente, como tem realmente, tem muito a ver realmente com o que a Bíblia fala. E nós estamos falando aqui de Marduk. Marduk tem na Bíblia, tá aí. Se você for ver na Bíblia, realmente, está escrito na Bíblia aí, Marduk. Era o deus antigo da época. Então, se a minha história realmente, que é a história das tábuas sumérias, for uma história mentirosa, a Bíblia também está mentindo. Ok? Então não tem saída. A história é essa. Então eles se rebelaram, os anjos e Igigis, eles se rebelaram contra os deuses Enlil, Enki e Nimá. E disseram que queria de qualquer jeito casar-se com a esposa. E a Bíblia relata também sobre os anjos caídos. E os anjos caídos nada mais é que os Igigis. Eles vieram de Marte. Então a Bíblia relata sobre os anjos caídos, que os anjos caídos se relacionaram com as mulheres terrestres. Ok? Estão entendendo a história? Isso é a Bíblia quem fala. Mas nas tábuas sumérias dizem que foi os Igigis que relacionaram com as mulheres humanas, se casaram e tiveram e geraram realmente filhos. Que nasceram os Nefelins e tudo mais. Na Bíblia também fala também a respeito dos Nefelins. Ok? Então uma história bacana, uma história sensacional, que tem tudo a ver com a nossa origem realmente, como eu te falei, como eu sempre falo aqui. Passando-se então, aconteceu todos esses fatos, e os Anunnakis estavam perdendo a mão, estavam perdendo poderio realmente na Terra. Eles estavam enfraquecendo realmente. Porque os seres humanos realmente cresceram, proliferaram, aumentaram realmente de tamanho, de volume, ok? Então essa é a história realmente no capítulo 9, a qual retrata realmente no capítulo 9. Maravilha, legal. Então vamos lá. Então deu-se realmente, como eu falei, de que Enki realmente ele se relacionou primeiro com os humanos, e desde então os outros quiseram copiá-lo, fazer também da mesma forma. E, segundo o relato sumérios, né, nós temos aqui um relato de que Enki realmente, olha só a história. Enki, ele se encantou com uma mulher realmente, Adapita. Ele se encantou com ela. E essa mulher realmente era muito formosa, muito bela. Então o que ele fez? Ele arquitetou também um plano, levando o capataz dele para trabalhar lá no Éden, e com isso ele tirou realmente esse capataz de perto da sua mulher. Então a intenção de Enki era realmente ter com a mulher desse capataz. Olha só a história. E foi o que aconteceu. Essa mulher ela foi levada para o castelo de Nimá, que era a meia-irmã, né, de Enki. E Enki foi visitar Nimá na intenção já de ver essa mulher formosa que lá estava no castelo. E um certo dia, o rei Enki, o deus Enki, que estava a passear, diz a história aí nos fatos sumérios, ele estava a passear e ele avistou esta mulher da sua janela. Ele avistou essa mulher bela, formosa,
tomando banho, peladinha tomando banho. E ele ficou louco. E ele invadiu esse local e, segundo as histórias sumérias, ele derrubou o seu esperma nesta mulher. Nós conhecemos uma história assim da Bíblia, não conhecemos? Do rei Davi? Batseba. Você lembra? Batseba também, essa história do rei Davi, que o rei Davi se encantou por uma mulher, tirou realmente o seu soldado lá de perto dessa mulher, só que lá na Bíblia fala que levou para a guerra e ele foi morto. Mas os Igigis não, a história dos Anunnakis, que é as tábuas sumérias, segundo o relato, esse homem só foi para trabalho, não foi morto de jeito nenhum. A Bíblia foi só modificado, só esse fato aí, que diz que o soldado foi morto na linha de batalha, ok? Então entendam bem. Maravilha, legal. Aí o que acontece? Essa mulher, ela gerou um filho. Então ela disse realmente ao seu marido que ela ia realmente ter um filho, seu marido voltou e tudo mais. E esse realmente capataz, ele era genro de Matusalém. E Matusalém foi ter realmente com essa mulher, que também tinha um nome parecido com Batseba. Não me lembro agora o nome dela, mas tinha um nome também parecido com Batseba. E ele indagou a ela, dizendo que realmente o filho que ela que tinha gerado, que era um filho diferente. Ele era branco, os olhos azuis, não tinha nada a ver com o cara. O cara era chifrudo mesmo, levou chifre, levou gaia. Então não tinha nada a ver com ele estava preocupado. Então Matusalém foi ter com essa mulher, mas ela jurou de pé junto que o filho era realmente do cara, era do capataz. E ficou por isso mesmo. Então Matusalém disse realmente que o filho era dele, e ele se conformou realmente em assumir o filho. Ok? Só que esse filho realmente era filho de Enki, ou seja, de uma Adapita que já era realmente filha de Adapa, que também era filho também de Enki. Olha só, que bagunça. Mas ela gerou, e esse filho, foi dado o nome para esse filho de Noé. Noé era filho também de Enki, foi dado o nome dele de Noé. Então a história dá-se realmente dessa forma. Noé nasceu-se realmente filho de Enki. Então ele era o protegido realmente de Enki. A partir daí, Enki, o deus da época, começou a proteger a Noé. E essa história de Noé realmente vai se desenrolar agora. Daqui para frente, vocês vão entender o que realmente essa história realmente vai nos trazer realmente. É uma história realmente muito interessante. Então, como eu falei, Noé realmente está onde? Na Bíblia. Noé está lá na Bíblia e diz a história de Noé, que Noé realmente, ele foi realmente protegido por Deus, ele falava diretamente com Deus, não é isso? E Noé realmente falava com Deus, Deus Enki, não o Deus da Bíblia, não o Deus que vocês conhecem, não é esse Deus. Noé falava diretamente com Deus, que era o pai dele, Enki. Ok? Então essa história realmente é uma história muito fascinante, então não perca. Não percam os outros capítulos, fiquem por aí, entendam que vocês precisam entender essa história, para que a Bíblia realmente ela possa ser entendida por muitas pessoas, e as pessoas realmente possam compreendê-la, e entender realmente tudo o que se passou realmente, através da Bíblia. E através da Bíblia, e através desses contos sumérios, você realmente vai aprender realmente a se conhecer melhor, a saber quem você é. E não temer realmente algumas coisas realmente que às vezes você teme. Não tema, porque você está realmente seguro realmente. Não tema, porque você realmente vai chegar. Você vai saber realmente como proceder, como realmente lidar com as situações realmente que são impostas, que são colocadas no nosso dia a dia. Ok? Então isso é de fato algo mais importante para nós, do nosso canal, é que vocês despertem, é que vocês realmente tenham realmente essa liberdade realmente em saber que vocês são livres. Vocês são livres, ok?